Um pouquinho mais rápida. Ó que resposta rápida. Nós estamos saindo aqui de Araci, embora para Coité. E ele falou assim: ô Deus, o senhor podia mandar uma garoinha fina. Só para baixar o pó. Para baixar o pó, porque, gente, pensa num pó. Vou até pôr minha touquinha, porque ainda não veio a garoa, não. Ele devia ter pedido: senhor, um pouquinho só grossa. Não ao ponto de inundar, mais grossa. Eu dei uma paradinha para poder pôr minha touca, porque o pó parou de dar a garoa, né? Reclamei. Parou. E eu tava aqui meditando desde manhã. Hoje eu tava ali lavando o banheiro da casa, enquanto o pastor tava lavando louça pra gente poder seguir viagem. Sabe o que eu tava lembrando? De quando tudo isso começou. Eu não aceitava de jeito nenhum a obra missionária na minha vida. Aceitava? Não. Não aceitava. Não podia nem falar. Se eu falasse, Podia. quase travava. Por quê? Eu tinha gravado CD, a gente estava perto da família. Então na minha cabeça, tava bom do jeito que tava. Eu não queria esse negócio de sair pra obra, depender de homem pra viver, depender de salário de igreja pra viver, sabe? Não queria isso. Eu tinha um pensamento todo meio torto disso, sabe? Logicamente que eu não vou defender, que não é esse intuito do vídeo também do que eu vou falar. Eu não vou defender pastores que ganham salários exorbitantes, sabe, da igreja, enquanto os seus membros estão passando necessidade, sabe, estão passando fome, e às vezes para sendo fiel ali tira o seu pouquinho e ele com salários exorbitantes. Apesar do vídeo não ter esse intuito, né, o meu intuito é lembrar de como tudo começou, mas deixando bem claro que eu também não sou a favor disso. Mas o justo, né? Se você está trabalhando, né, para a igreja, você está em prol da obra, você larga toda a sua vida. Era isso que eu não queria, largar toda a minha vida, largar tudo para viver, sabe, em prol das pessoas, tendo que depender da igreja, porque na minha mentalidade é sofrido. E é, né, pastor? É sofrido mesmo, sofrido. Mas eu não queria. Quem quer andar certo? Quem quer andar certo, né? Mas eu não queria. Na minha cabeça é assim, ó. Como muitas pessoas que vão escutar esse vídeo tinham o mesmo pensamento. Ele tinha que trabalhar, tá entendendo? Ele tinha que trabalhar. Eu também, se tivesse serviço para fazer e liberdade por causa das crianças, eu também tinha que trabalhar. A gente se sustentar e não tinha que estar em frente de nada, não. Tinha que estar só lá sentado no banco. Eu ia, cantava onde me convidava, ele ia, pregava onde convidava ele, tá entendendo? A gente nunca foi de ficar cobrando, nunca fomos de ficar cobrando não. De igreja pra cantar, nem pra pregar. Eu vendia meu CD, tomei um calote, porque tem uns irmãos que só pela misericórdia, né? Fala mal de cantor que cobra, fala mal de pregador que cobra, mas quando a gente tem material para vender, porque eu tinha meu CD na época, aí eu confiava, né? Confiava em muitas igrejas, deixei meus CDs, né? Porque assim, às vezes o pastor, olha, já tô fugindo, outro intuito. Às vezes o pastor não divulgava, me chamava, acabava não divulgando tanto e chegava lá: irmã, eu não sabia, eu não trouxe dinheiro e tal. Aí eu falava: deixa com o pastor, e o pastor se responsabilizava e nunca pagava. Aí naquela época, gente, a gente não podia ficar muito... A gente tinha que tomar um calote e ficar meio quieto, sabe? Porque a gente podia se queimar, né? Podia se queimar no meio da missão, né? No cobrar um pastor e um pastor falando mal da gente pro outro, e é isso aí. Hoje não, você que é cantor, hoje também mudou muito, né?
Hoje eu aprendi que eu voltaria com todos os meus CDs pra casa, tá entendendo? E depois, quando eu fosse na outra igreja, quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha, não comprava, né? Mas hoje eu já aprenderia diferente. Mas tá bom. As pessoas vinham e ficavam profetizando pra mim: ó, os porquinhos, que tiquinho, que lindo. Você viu que lindo? Solto, menino. Oh, desculpa, tô aqui com vocês. Que a gente tá passando nas roças, né? Gente, então um dia Deus começou a usar vasos pra falar comigo sobre a obra que Ele tinha pra minha vida, que não era pra me preocupar, que Ele me sustentava, né? Mas eu não aceitava quando as pessoas iam falar. Sabe, muitas das vezes eu sentia Deus mesmo falando comigo, mas eu não queria aceitar isso. Então eu lutava contra isso. Eu falava pra pessoa amém, mas quando saía, entrava aqui, saía aqui. E pessoas também começaram a profetizar pro pastor Herbert. Até que ele falou, ele orando com Deus, ele falou: Senhor, e o Senhor não tem que falar comigo, né? Fala aí um pouquinho. Deus não tinha que falar comigo, eu só tenho que falar com ela. Pra ela que tem desejo de fazer missão. Pra ir pra um lugar onde a mulher ia ficar chorando o dia todo porque não queria estar lá, eu ficava ali pagando um preço ali onde eu tava mesmo. É isso. Só que aí, um belo dia, chegou o dia marcado por Deus. Porque eu costumo dizer assim, que quando pessoas estão sendo usadas, você escuta num ouvido e sai no outro. Mas e quando o próprio Deus vem falar com você? Quando você sente Ele entrar na sua casa e você escuta a voz dele lá dentro do seu ouvido dizendo: senta que eu quero falar com você agora. Aí o negócio é mais embaixo, mais estreito. E foi o que aconteceu. Deus falou comigo. Deus entrou dentro da minha casa, onde eu estava sozinha. O pastor tinha ido para Santo André, na Rua Ester, né? É isso, né? Isso. Em Santo André. E para conversar ali com o pastor Sebastião. Teve uma reunião lá, eu nem lembro como foi essa reunião que eles tiveram lá, e ele foi. E Deus falou comigo. Só que naquele mesmo dia a gente já estava dirigindo igreja já, pelo avivamento bíblico lá no Parque Rodrigo Barreto, em Arujá. Ali pra mim tava bom. Eu tava perto da família, minha família tava congregando com a gente, né? Minha família congregando com a gente, meus irmãos, os pais do pastor Herbert tava com a gente, o irmão dele mais novo, o Rodrigo, congregando com a gente. Então pra mim ali tava ótimo. Tô ali dirigindo igreja. O pastor Herbert tava trabalhando no serviço, né? E dirigindo a igreja ali tava ótimo. Queria ir pra fora, tava bom ali. Mas não era o que Deus queria. Deus queria algo mais. Deus queria experiências novas. E ali Deus falou comigo: ô, meu irmão, quando o próprio Deus fala com a gente. Eu lembro até da história de Paulo, né? Quando ele se encontra com Paulo no caminho. É mais ou menos daquele jeito. As minhas pernas se enfraquejaram na hora. Foi muito forte. Muito forte. E eu caí de joelhos no chão. Por isso que eu falo que eu lembro muito ali da história de Paulo. Eu caí de joelhos no chão, chorando copiosamente. E eu disse assim: Senhor, a partir de hoje, aonde o Senhor mandar, eu irei. Foi a palavra que eu falei pra Deus. Daqui a pouco chega o pastor Herbert na reunião. E ele chegou em casa e falou: filha, eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eu disse assim pra ele: eu também tenho uma coisa pra te contar. E aí ficou aquele joga, né? Conta você primeiro, conta você primeiro. Aí
a mulher tem sempre a frente, né? Contou você primeiro, fui eu. E eu contei, relatei pra ele tudo que tinha acontecido em casa. E ele abriu os olhos muito emocionado, né? E disse que o pastor... Vai, conte. Tinha um trabalho missionário fazer em Peruíbe, litoral de São Paulo. O pastor Sebastião tinha mandado ir para um trabalho missionário em Peruíbe. Porém, era 3 meses, né? Mas não foi. 5 anos e meio. 5 anos e 4 meses. Certinho, nós ficamos em Peruíbe. 5 anos e 4 meses. E aí Deus soprou a gente para Suzano. Fizemos uma obra muito bonita em Peruíbe. E Suzano foi uma passagem rápida, porém o rápido, 10. Foi o tempo da escola dos meninos. A gente ficou 10 meses, quase 11, mas não chegou a dar 11. Mas vamos contar 11, né? Pra arredondar, né? Ficamos 11 meses ali em Suzano. Ô Jesus, mas foi 11 meses assim que foi um trabalhar muito lindo também, né? As vidas que foram vindo para as nossas mãos, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Não importa se você passe rápido ou não num lugar, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E ali a gente foi bonito, foi lindo. E de lá, uma coisa interessante, que logo no comecinho do meu casamento, no comecinho mesmo do meu casamento, eu tô com 26 anos de casado. Bem no começo, eu não tinha 1 ano de casada ainda. Eu lembro que eu estava um dia, eu morava no fundo da casa dos meus pais. E eu lembro que eu estava um dia andando, conversando com meu pai no quintal. E de repente eu parei e falei assim: nossa, pai, Deus falou no meu ouvido que eu vou pra Bahia. Aí na hora, ele falou assim: você tá doida? Naquela terra, cada passo que você dá, cada pisada que você dá é macumba. É assim que muitas pessoas pensam, né, da Bahia. Haja visto que a gente morou num sítio, na época que a gente estava dirigindo a igreja de Arujá, a gente morou no terreno que era pertinho do sítio. E eu lembro que a ponta da rua terminava naquele sítio. Aquele sítio funcionava, né? Isso. E eu lembro que quando escrevia assim lá em cima que ia vir um pai de santo da Bahia, nossa, gente, mas pensa num sítio que lotava, né, vida? Lotava. Então, é o pensamento, né, de muita gente de São Paulo, é esse, da Bahia. E eu sei que eu falei isso e ele falou desse jeito, aí eu disse assim: o que seria da missão se todo missionário... Ó, nem vontade eu tinha de ser missionário, hein? Mas soltou da minha boca. Se todo missionário parasse para pensar isso, o que seria da missão? Ô, meu povo, eu sei que dali de Suzano, pastor Olímpio encontrou a gente um dia no mercado, né? Nós estávamos no mercado ali no Palmeiras, né? O bairro ali, né? É isso? É isso, ali em Suzano. E ele encontrou com a gente no mercado e ele fez um comentário, né? O que o pastor Herbert achava de vir pra Bahia. Nessa época eu tava quebrantada por Deus, né? O pastor Herbert já respondeu, porque já não tinha minha resistência nas coisas. Porque eu não podia nem parar pra resistir, né, gente? Quem faz promessa pra Deus não volta atrás. E eu sei que o Herbert falou: ô pastor, como você falou aí, Anitta? Coragem eu tenho. Coragem eu tenho. Falar o dia na hora que nós vamos. Ele fala muito, gente. Ele tá quietinho assim, falando de picado, mas ele fala muito. Dirigindo. Tá dirigindo. Mas aí... Ó, espia. Pode falar. Eu falei pra ele, mas só vai mesmo, poxa. A hora que o senhor falar, nós estamos lá. Foi questão de dias, né? O pastor abriu um sorrisão, sabe? Ele abriu um sorrisão. E foi rápido, porque foi 10 meses, 11 meses nossa passagem
Do dia que a gente encontrou com ele, acho que passou nem 3 meses, não passou. E cá tô eu. 8 anos que eu vim aqui a primeira vez pra Bahia. Se passou 8 anos. Em maio, né? Junho, julho, agosto. 8 anos e 3 meses, pra ser mais específico. Se passou que nós viemos aqui pra Bahia fazer missão. E Deus fez um projeto muito lindo na nossa vida. Apanhei muito, mas aprendi muito com Jesus. Teve dias de muita luta, mas teve dias de muita glória. A gente nunca passou necessidade, porque nos momentos difíceis, que o inimigo prepara situações para tentar nos fazer desanimar, Deus levantou anjos de São Paulo, dos Estados Unidos, para nos abençoar, e conseguimos construir, com a graça de Deus, a igreja de Coité. Vai fazer 12 anos que Coité reabriu o avivamento bíblico e 8 anos e 3 meses que estamos ali lutando com a graça de Deus. Nós demos uma pequena viajada aí, ficamos 1 ano e 10 meses, né? Fora. Mas Deus nos trouxe de volta para o mesmo lugar. E hoje estamos aqui em Araci também, ajudando o nosso pastor Valdivan. Olha que chique tô eu. Falei hoje para a irmã Vilma do pastor Jacinto de São Paulo, que agora acho que eles estão em algum lugar da Bahia que eu não decorei o nome ainda. Falei ainda hoje para ela. Hoje nós somos privilegiados, que nós temos 2 pastores que estão guardando a nossa retaguarda espiritual. Pastor Adalzígio, nosso pai aqui. Eu tive um pai em São Paulo, na fé, se chamava pastor Nelson Piva, que o Senhor o recolheu. O primeiro foi pastor Sebastião Lázaro Garcia, depois pastor Nelson Piva, e agora nós temos aqui o pastor Adalzígio também, e agora 5 meses que nós temos outro pastor abençoado também, pastor Valdivan. E tamo aí, gente, até me emocionei agora. Tamo aí fazendo a obra. Depois eu vou, o vídeo não ficar muito longo, a gente vai mostrar a estrada, o pastor vai falar. Fala. Sim, ele só queria falar assim, você queria falar alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é fácil. Dá vontade de desistir às vezes? Ou se dá. Lidar com vidas não é fácil. Às vezes, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E muitas das vezes, viu? Preste bem atenção, porque às vezes a gente fala palavras e o diabo sopra no ouvido de pessoas coisas para tentar nos julgar com as palavras. Então preste atenção. Muitas das vezes não quer dizer que é todo mundo. Não quer dizer que é todo mundo. Quer dizer que é algumas pessoas que cobram muito. Mas não tem a mão estendida para ajudar. Porque quem tem a mão estendida para ajudar, ele não cobra, ele se oferece e se dispõe a algo. Mas nós temos muitas das vezes muitas pessoas que sabem só cobrar e cobrar. Mas não tem uma mão estendida para ajudar. Você vai numa empresa tem o patrão, um gerente, os encarregados e os funcionários. Os funcionários estão ali para trabalhar a todo vapor. Os encarregados tomam conta desses funcionários, que por sua vez tem o gerente que toma conta dos encarregados. Gerente geralmente não trata direto com o funcionário, trata com o encarregado.
Encarregado trata com os funcionários. E o patrão trata com o gerente. Então vamos dizer que no mundo espiritual, Jesus Cristo é o patrão de todos nós. E Ele é um patrão honesto e bom demais. E muito misericordioso. Nós que estamos na frente da obra, como pastores, missionários, na frente de algo, somos os gerentes que gerenciam algo para o nosso Senhor Jesus. Mas tem os encarregados, são líderes que são levantados para fazer a missão. Esses líderes, eles têm que estar tomando conta de certos setores e trazendo para nós já pronto, né? Pronto. E às vezes nós não temos esses líderes bons. Mas a gente faz o quê? O quê, gerentes do Senhor Jesus, pastores, missionários? A gente tem muita paciência em ensinar e esperar que eles aprendam, né? Que eles têm missão. Gente do céu, lá veio o caminhão do pó todo. Oh. Quase não consigo fechar. Agora veio o pó todo. Eita Deus. Então esses gerentes, esses encarregados, eles vão aprender. E eles vão chegar com a missão certa. Não desanima não, se os seus encarregados... Ai meu Deus, peraí, deixa eu passar esse pó aqui. Tá fechado aqui, mas meu carro por baixo tá só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eita pó, vai vir tudo pra cá, Jesus Cristo amado. Olha. Vai passar. Misericórdia, que pó. Nossa, entrou aqui, vai ter que abrir o vidro. Com pó sem... Mas já Deus vai preparar para me arrumar a parte de baixo desse. Então, gente, não desanima não, não para não. Eu tenho certeza que como Deus preparou pessoas para abençoar a minha vida lá atrás, quando tudo começou, Deus também prepara pessoas para abençoar a sua vida, para te ajudar. O começo de tudo não é fácil, é difícil. São histórias para outro vídeo. Mas não desanima, não pare. Continua firme, fazendo aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para fazer. E que o grande Deus, que é misericordioso e bondoso, possa te sustentar e te ajudar, assim como Ele fez conosco. Peraí, deixa eu ver se o falador quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Que eu vou terminar o vídeo. Deus abençoe. Amém. Mas daqui a pouco ele fala também. Que Deus abençoe a sua vida. Esse pequeno vídeo, longo, mais pequeno, a gente vai esquecendo muitas coisas, mas que possa no dia de hoje te incentivar a continuar. E eu fazendo o vídeo me emocionei porque a gente lembra de coisas que a gente fala, sentimentos que a gente tem, que tenta nos parar. E hoje a gente vendo aqui em Coité, em Araci, mesmo com toda a dificuldade, o tanto que Deus tem trazido almas, né? Trago almas para a presença dele, as almas são deles, né? A gente vê que não pode parar. A gente vai falar alguma coisa? Esqueci Teofilândia, nós reabrimos. Teofilândia também, isso. Teofilândia tá lindo lá. O obreiro Alex. Fazendo uma obra maravilhosa lá. Isso, o obreiro Alex, junto com as obreiras lá, também tá fazendo uma obra maravilhosa. Não posso me esquecer de Teofilândia, que o Senhor também tem entregado nas nossas mãos. E que Deus possa nos abençoar, nos dar graça, nos dar vitória. Vou deixar um pouquinho do caminho aqui. É pura terra, gente. É 27 quilômetros de terra. A gente tá andando devagarzinho, mas não resolve muito não. Daqui a pouco eu vou pôr até minha máscara aqui pra mim não ficar ruim da alergia. Mas pelo menos é um caminho sossegado, que não tem muito caminhão, que lá pela pista é muita carreta. Mas que Deus quiser, logo logo vai arrumar aqui essa parte de baixo aqui do carro, e aí já não vai estar entrando tanto pó aqui dentro. Vai ficar todo bom para fazer essas viagens missionárias. Deus te abençoe, te dê graça, e deixa eu seguir meus 27 caminhos de terra aqui. E à noite estaremos ali. Hoje é quinta-feira, dia 7, né?
dia 7 de agosto. E estamos indo rumo a Coitec à noite, em nosso último dia da campanha de oração lá. Deus te abençoe, te dê graça. Fica com um pouquinho do caminho aí. Ó, o sisal lá tudo secando. Eu não conhecia sisal. Vim conhecer aqui na Bahia. Estão tudo secando. Ó, tem um pé de sisal. Eles arrancam todas essas folhas. Mas o miolo fica, porque esse pé vai produzir muitas vezes o sisal. Eu não conhecia. Pode ir, vida. Eu não conhecia. Mas vim conhecer aqui. Como que eles faziam aquelas cordas de sisal. Eu fui uma vez na fábrica, mas eu não lembro nem onde tá esse vídeo mais, que eu filmei lá eles passando dentro da máquina, essas partes verdes, aí o miolo deles dentro tudo branquinho, amarelo, né? Fica amarelinho, clarinho, pra eles formar aquelas cordas de sisal. Eu não conhecia, vim conhecer aqui na Bahia. Você conhecia essa história do sisal? Pesquisa aí na internet. Lá vem pó, lá vem pó.